Olá, pessoal. Namastê. Que a paz esteja com você. Muito bem, pessoal. Olha só, nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo que nós estamos fazendo a respeito dos efeitos colaterais, né? Ou as antíteses que podem surgir como consequência da proposta a Deus, né? Dos diferentes tipos de propostas que são oferecidas como probabilidade, que explicam Deus, ou então que explicam suas ações, ou que tentam, ao menos, justificar as suas ações. Que tipo de efeito colateral essas tentativas de justificativa do modus operandi Deus propõe, né? Então, a gente viu que a questão do paraíso perdido pode, então, gerar aí, né, o gene egoísta. E o problema da mônada, né, pode gerar, então, uma consequência que a gente vai aqui apresentar como a síndrome de Estocolmo. É uma das antíteses para a proposta da mônada, da criação da mônada como a motivação, né, e o modelo de desenvolvimento dessa mônada, quais seriam, né, as antíteses possíveis aí. E a gente vai apresentar aqui uma crítica, né, que é uma observação que é feita, eu assim, não conheço estudos que tenham feito essa relação, tá, entre o problema da questão Deus e esse efeito colateral, que é o que nós conhecemos como a síndrome de Estocolmo, né? A síndrome de Estocolmo. Então, eu vou fazer uma descrição do que significa a síndrome de Estocolmo e também nós vamos fazer com relação a isso daí um paralelo acerca da ideia de Deus, tá? Como que um determinado tipo de conceito sobre Deus pode gerar um determinado tipo de crítica e de antítese acerca daquela formação, daquela formatação que é a ideia de Deus que está sendo explicado naquele ponto ou, né, em outros pontos. Tá? Então, a gente está fazendo nós estamos tentando fazer um apanhado geral das diferentes probabilidades que procuram explicar Deus e, ao mesmo tempo, quais seriam as suas consequências aí. Tá? Muito bem, vamos lá então, porque nós temos aí, diante de nós, esse quadro, que é o que se chama de a síndrome de Estocolmo. Qual é a relação que a gente vai fazer? Veja bem, eu vou então primeiro, nesse vídeo, eu vou fazer uma descrição do que significa a síndrome de Estocolmo e no próximo vídeo a gente vai então criar um paralelo entre essas duas dimensões que nós estamos querendo traçar aí, tá? Então vamos lá, olha só. A síndrome de Estocolmo, né, ou síndrome de Estocolmo, como é também chamado, na verdade, é uma condição, né, ou um conceito proposto, né, que tenta explicar por que acontece que, às vezes, alguns reféns, né, podem desenvolver um vínculo que pode ser afetivo ou psicológico com os seus captores. Tá? Aconteceu, a cidade de Estocolmo, tá? É uma cidade que é a capital da Suécia, é a maior cidade do país e a capital da Suécia. Tá? Então, por que se chama-se síndrome de Estocolmo? E no passado, foi feito, então, houve uma tentativa de assalto a um banco nessa cidade, e os ladrões, então, né, naturalmente, deu problema lá, e a polícia veio, e eles, então, sequestraram algumas pessoas, né, algumas garotas, e esses captores mantiveram essas meninas reféns por algum período, e uma delas desenvolveu uma afetividade um pouco atípica por por um desses sequestradores, né? Um relacionamento afetivo. E a partir de então foi se estudar esse caso. Tem até alguns casos, tem um caso recente, que é, foi tema de, né, foi tema de estudos. Até eu assisti um vídeo recentemente chamado O Quarto, né, em que uma garota ela é sequestrada e ela então passa alguns anos no cativeiro, né, ela foi sequestrada, passa alguns anos no cativeiro, e depois ela é libertada, depois de 20 anos, e um pedido que ela faz é para que mantivessem a casa, né, onde ela foi sequestrada.
E uma vez por ano ela ia lá na casa e passava o dia todo na casa, ali onde ela havia sido, né, sido refém no cativeiro por alguns anos. E isso, né, está relacionado com esse problema, que é um problema psicológico, que é caracterizado como a síndrome de Estocolmo. Embora a condição como síndrome de Estocolmo não seja ainda formalmente considerada ou aceita nos termos acadêmicos, porque ela é uma doença contestada, porque por conta pela falta de estatísticas ou de estudos mais aprofundados nessa área, mas o que acontece é que esse evento, que foi um assalto que aconteceu nessa cidade, em Estocolmo, deu origem a esse conceito, síndrome de Estocolmo, né? Então, no que significa isso daí? É que, justamente como eu falei, né, os reféns podem desenvolver vínculos afetivos ou psicológicos com seus captores. Então, supõe-se que o resultado, né, do conjunto bastante específico de circunstâncias, ou seja, de desequilíbrio de poder contido nas situações entre o refém e o sequestrador, e também relacionamentos abusivos, né, que essas situações geram. Então, é difícil encontrar um grande número de experimento, uma estatística, para conduzir uma amostra que possa ser diagnosticada, né, legitimizada como uma doença, tá? Mas o que acontece é que os laços emocionais, eles podem possivelmente se formar entre as duas partes, o raptor e a pessoa, não é, que está sob essa condição, não é, de ser vítima. E durante um tempo juntos, o que acontece? Eles são considerados, mas eles são considerados irracionais por conta do perigo e do risco que os reféns sofrem, as vítimas sofrem devido a essa pressão de abuso. Então, esse sentimento de afetividade, de carinho, de ternura, de consideração ao raptor, ele não é aceito como racional do ponto de vista da saúde mental, tá? Então, essa é a variação que a gente vai usar aí como metáfora, a síndrome de Estocolmo. Nossa síndrome de Estocolmo, como eu falei, né, ela não está, né, assim, evidenciada, mas ele é um paradoxo, tá? E esse paradoxo consiste no porque os sentimentos simpáticos que os cativos sentem em relação aos seus captores são o oposto de medo e o desdém, né, que um observador pode sentir em relação aos captores. Ou seja, o que se espera normalmente de uma pessoa, né, como refém, é uma ojeriza dos seus captores. Mas algumas pessoas desenvolvem afetividade, desenvolvem relacionamentos afetivos com essas pessoas, tá? E alguns comportamentos chaves dessa síndrome são o desenvolvimento de sentimentos positivos por parte do refém em relação ao captor. Prestem bem atenção. O desenvolvimento de sentimentos positivos, ok, por parte do refém em relação ao seu captor, ok? E também tem alguns casos em que os reféns se recusam, né, rejeitam a cooperar com a polícia e autoridades governamentais para indiciar o seu raptor por conta dessa relação de afetividade, né? E, ao mesmo tempo, o refém, né, desenvolve a crença do refém na humanidade do captor, ou seja, ele cria uma ideia de que o captor, né, ele tem os seus motivos, ok? Para fazer aquilo, deixando de percebê-lo como uma ameaça. É quando a vítima compartilha alguns valores aí, como sendo os valores, né, que se fala, né, sobre os agressores e etc. Então, nesse caso, não tem uma relação, eles não conseguem fazer, tá, essa relação por completo, tá bom? Então, essa síndrome de Estocolmo, que é relacionada, né, como relacionada com esses fatores, as vítimas passam a identificar-se emocionalmente com o sequestrador, os captores, por meio de retaliação, né, por meio de retaliação ou violência. Então, pequenos gestos gentis por parte dos captores faz com que a pessoa frequentemente amplifique, né, esses gestos gentis, porque eles não estão sob uma liberdade, então eles não têm uma visão muito clara da realidade e do perigo das circunstâncias em que eles estão envolvidos. Então, eles amplificam
aqueles gestos gentis dos captores por conta da esperança, né, íntima que eles têm de serem liberados. E vai se criar aí uma empatia, vai se tentar, através da empatia, né, da relação afetiva, né, talvez aí quem sabe aí uma esperança de mudar o contexto da realidade. Só que a pessoa acaba se adaptando a essa situação e desenvolve, de fato, né, essa relação afetiva com seus captores. E por esse motivo, as tentativas de libertação são tidas como ameaça. Ou seja, as tentativas, a pessoa passa a ser cooperativa com o captor, considerando que aqueles que tentarem resgatá-la também são, né, um perigo. Ou seja, ela passa a fazer parte da equipe e ela... Bom, tem um ditado, né? Um ditado não, que é um aforismo, que é um conceito que se diz que, né, aquela pessoa que passa por abusos tem uma inclinação, uma tendência maior para também ser um abusador. Então, nesse caso, a síndrome de Estocolmo seria o equivalente de a pessoa também ser o abusador de si mesmo, fazer parte da equipe do abusador e colocar-se a si próprio, a si própria, como vítima de si mesma, tornando-se, portanto, também um abusador ou uma abusadora dessa terceira pessoa, que seria um alter ego, né, uma transferência para um outro ser, e no final das contas, essa simbiose entre abusador e abusado acaba gerando um amalgamamento, uma amalgamação, onde não se consegue mais traçar uma linha, né, de distinção entre o abusador e o abusado, porque o abusado passa a fazer parte da afetividade do abusador. Esse é por isso que é considerado, né, assim, um problema, né, psicológico. E por esse motivo, ok? É importante observar que a consequência do estresse físico, né, e emocional extremo, então, o complexo de dualidade, de dúbio comportamento, da afetividade e ódio simultâneo, né, junto aos raptores, é considerado uma estratégia de sobrevivência por parte das vítimas. Por quê? O que acontece? A pessoa vai tentar criar uma relação afetiva para, através dessa ligação afetiva, conseguir, né, como eu disse, mudar a estratégia do raptor. Então, existe aí uma justificação dos atos do raptor e até uma tolerância em relação à violência do raptor, com a esperança de mudar o comportamento do raptor. É um processo, né, que é uma das variantes do instinto de autopreservação, através, né, da sinuosidade da psicologia humana, ou da mente humana, que vai então tentar, né, realizar essa façanha aí. Então, observa-se que no processo da síndrome ocorre que a vítima ela tem a consciência disso. A mente fabrica uma estratégia ilusória para proteger a psique da própria vítima. É uma tentativa de defesa. E a identificação afetiva e emocional com o sequestrador acontece para proporcionar um afastamento emocional da realidade perigosa e violenta ao qual a pessoa está sendo submetida. Então, ela está numa condição de violência e a mente vai criar uma subrealidade onde essa violência não existe, para que ela consiga suportar aquela realidade e continuar existindo, que é um instinto não é, de preservação. Entretanto, a vítima, ela não se torna completamente alheia à própria situação, né, que parte da mente dela consegue ficar alerta ao perigo. E é isso que faz com que a maioria das vítimas tente escapar do sequestrador em algum momento, mesmo em casos, né, de cativeiro prolongado. Agora, não são todas as vítimas que desenvolvem traumas após, né, um processo de sequestro, tá? Agora, o caso, né, como a gente já mencionou aí, o caso mais famoso da síndrome de Estocolmo que se conhece é de uma pessoa chamada Pat Harst. Eu acho que é isso que, assim como se fala, né, que desenvolveu a síndrome em 1974, após, né, ter sido sequestrada durante um assalto, como eu mencionei lá atrás, né, por um grupo de extrema esquerda que atuava ali naquela região, e ela, né, assim, desenvolveu esse sintoma. Então, tem aí alguns documentários sobre esse evento, ok? Mas a síndrome, ela pode se desenvolver não apenas em casos de sequestro, tá? Mas ela também pode se desenvolver em cenários de guerras, em sobreviventes de campo de concentração, pessoas que são submetidas à prisão domiciliar, né, por familiares, e também por vítimas de abusos pessoais,
como pessoas submetidas à violência doméstica, familiar, etc. E também é comum casos de violência doméstica e familiar em que a vítima é agredida pelo cônjuge e continua a amá-lo e defendê-lo como se as agressões fossem normais ou parte da forma de afetividade, ou seja, a pessoa se adapta ao sofrimento porque ela tem a esperança de que o agressor pode eventualmente mudar o seu comportamento e ser gentil em algum momento. Então, é uma adaptação, e devido a essa adaptação, a pessoa acaba criando uma série de justificativas para preservar a identidade daquele agressor em função da sua esperança de afetividade ou da sua esperança de que esse ser, né, possa se comportar como um ser amado em algum momento aí no futuro, tá? Um caso, a gente vai, então, aqui não foi citado, ok? Né, dentro da ideia do síndrome de Estocolmo, não foi citado a possibilidade de abusos espirituais, abusos religiosos, ou abusos dentro dos conceitos religiosos, que faz com que a pessoa desenvolva, ou que o coletivo desenvolva essa síndrome aí. Então, a gente vai estender um pouco, vamos trazer a possibilidade de que essa síndrome possa ser identificada dentro do conceito da ideia de Deus, como sendo uma das principais críticas, na verdade, do pensador pessimista acerca de Deus, por conta dessa característica aí, que é justamente a característica em que o ser abusado, ou a pessoa que está sob efeito de uma pressão psicológica muito grande, cria, né, no seu reflexo de autossobrevivência, essa ideia, né, de um abusador afetivo, cria laços afetivos, justifica afetivamente as ações desse abusador, com a esperança de que, né, o quadro possa ser revertido, ou simplesmente por uma questão de manutenção da própria existência como um instinto de preservação. Tá? Então, a gente vai lidar com isso daí no próximo vídeo, então, tá bem? Muito bem, obrigado pela atenção, namastê, fique na paz e até logo mais.